Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou filmar um vlog da minha rotina médica. Eu sei que é o vídeo que vocês mais gostam e sempre pedem por aqui. O da emergência deu muito sucesso. E agora, galera, eu tô passando em cardiologia. Na minha faculdade funciona mais ou menos dessa forma. Como a gente tá no internato, que é a época onde a gente tem mais prática e tal, a gente roda 2 semanas em cada especialidade dentro de uma grande especialidade. Então eu quis rodar agora no começo em clínica médica. Eu já fiquei 2 semanas lá no pronto-socorro, na Santa Casa, de uma cidadezinha vizinha. Agora eu tô ficando 2 semanas em cardiologia. Já fiquei também 2 semanas em enfermaria geral, onde a gente faz geralzão mesmo, vai manejando todos os pacientes. E para finalizar, segunda-feira, hoje eu tô gravando, é uma sexta-feira, 7 horas da manhã. Segunda-feira eu vou começar a rodar em nefrologia. Nefrologia é a área que estuda os rins, os problemas que envolvem os rins. Mas agora falando de cardio, que foi um estágio que eu gostei muito, tô até pensando em estudar para fazer cardio, se possível, que até então minha escolha era anestesiologia, mas eu gostei muito de cardio. É o seguinte que acontece aqui, tem pacientes que a gente tem que avaliar, por exemplo, o cara tá aqui no hospital, tem várias especialidades, ele precisa fazer uma cirurgia, sei lá, ele tem uma pedra na vesícula. Aí o pessoal da cirurgia geral que opera pede uma interconsulta para cardio, para nós avaliarmos, tipo uma interconsulta, uma segunda opinião, e aí a gente avalia o risco cirúrgico, coloca alguns critérios, vê como que tá o estado geral do paciente e fala, ó, esse paciente aqui é baixo risco para cirurgia, esse aqui tá moderado risco. Aí tem alguns critérios, por exemplo, paciente que tem uns 80 anos, já teve um infarto, já levanta uma suspeita assim que pode ser um moderado ou alto risco. A gente pede exames complementares, mas a gente nunca barra o paciente de operar, a gente dá uma sugestão e aí o pessoal que pediu a interconsulta acata. Além disso, tem pacientes com diversos problemas, que é tipo problema pós-infarto, ou então o cara tá com alguma arritmia, que dá palpitação no coração, que é conhecido popularmente como batedeira. Mas lá eu mostro o que chegou para vocês, para mim não ficar enrolando muito falando. Quer aparecer aqui, eu tento mostrar ao máximo. Lógico que algumas coisas não dá, porque tem a privacidade do paciente, como eu sempre digo. Mas eu já tô me preparando para ir. Agora é mais ou menos umas 7h30. Eu acordei por volta de 5h40, pessoal. Porque eu acho que o tempo rende mais e eu fico enrolando um pouco, já vi um pouco de TV, tomei banho. Então eu vou dar até tempo de dar uma lida num livro aqui. E aí mais ou menos umas 7h50 eu saio pro estágio lá que começa às 8 horas. E volto com vocês aqui. Vou mostrar o que eu tô levando pro estágio, para vocês entenderem mais ou menos como que funciona. Bom, pessoal, terminei de ler o livro aqui e agora eu tô partindo pro estágio. Essa é a vantagem de acordar muito cedo. Eu confesso que eu não tô conseguindo tanto acordar esse horário, mas eu quero começar a acordar mais cedo, porque sobra muito tempo, eu posso fazer as coisas com mais calma. E, gente, esse livro aqui tá me ajudando muito a lidar com essa questão da ansiedade na medicina. Às vezes a gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo e ele tem ajudado a me dar uma acalmada. Chama Meditações, vou deixar o livro aí na bio para quem quiser comprar. É do imperador romano Marco Aurélio. Tipo, ao longo da vida dele, ele foi fazendo reflexões e anotando no livro. E aí pegaram todas essas reflexões dele e colocaram no formato de um livro. Ele fala sobre estoicismo, filosofia, como se manter sereno, a importância de viver o presente. Então é bem interessante pegar a visão de um cara que foi muito foda na época dele e pegar esses conhecimentos para aplicar nos dias de hoje. Então é uma leitura que está compensando muito para mim, apesar de ser bem difícil a linguagem, envolver muita filosofia. Eu leio umas 5 páginas, tem vezes que eu leio 3 páginas por dia, mas compensa demais, então eu indico para vocês. É esse livro aqui, pessoal. Eu comprei uns marcadores de página que me ajudam para eu sempre ir nas páginas que foram mais marcantes para mim, sabe? E eu consigo ir direto nelas. Por exemplo, aqui, ó, tem esse azulzinho, tá vendo, galera? Daí eu consigo abrir aqui e ler esses trechos que me marcaram. Então é muito bom. Bom, pessoal, então o que eu tenho que levar aqui é meu jaleco, que já tá separado. Eu gosto de levar ele na mochila, não gosto de vestindo não, até porque não pode. Aí eu levo o estetoscópio, que é o principal na cardiologia, né? Não tem como você auscultar o coração sem estetoscópio. Levo esse bloquinho de notas, vocês vão entender por quê. Levo uma agenda. Na agenda eu anoto tudo dos pacientes, tá vendo? Aqui tem alguns papéis, eu não posso nem mostrar porque tem CPF, nome do paciente. E aqui eu anoto toda a história, todos os problemas que ele tá passando, para mim passar o caso depois pro chefe. Além disso, eu costumo levar esses livros aqui, ó. Tem esse de síncope e arritmia, esse de síndrome hemigênica, porque quando tá parado, quando a gente já evoluiu todos os pacientes, eu costumo ler.
E aí o que eu faço? Conforme eu vou grifando e tal, eu colo esses post-its aqui, que eu acho que dá uma ajudada para fixar e ainda marca algumas páginas. Também levo o meu óculos, que eu tô ficando velho, não tô enxergando mais as coisas, essa caixinha de óculos. Levo essa garrafa de água vazia para encher lá, o crachá, que não dá para entrar sem o crachá lá, uma carteira. E de vez em quando eu levo esse livro que eu tô lendo, que eu vou aproveitar até para ler um pouquinho dele agora. Ele é bem complexo, por isso que eu leio umas 3, 4 páginas por dia, porque é bastante filosófico. E aí eu guardo tudo nessa mochila aqui. É bem simples, galera, não tem nem muita coisa diferente que eu levo. Agora eu já chamei um Uber aqui, eu tô saindo, só esperar ele chegar. O bom de Uber é que dá pra mexer no celular, dá pra ir dando uma descansada. E eu filmo tudo pra vocês que aconteceu lá no estágio e conto depois, fechou? Já estamos de volta. Pessoal, para quem não sabe, esse exame aqui se chama eletrocardiograma, é um dos que a gente mais usa na estágio de cardiologia. Por quê? Com ele a gente consegue saber muito sobre o coração, por exemplo, a frequência cardíaca, que é quantas vezes ele está batendo por minuto, se tem um infarto, que é sinal de isquemia, ou se tem algum distúrbio de condução elétrica, que não está conseguindo conduzir bem a fibra. Por isso a gente pede muito na cardiologia. Só aproveitando aqui que deu uma pausa aqui no estágio, eu vou contar um pouco dos pacientes que apareceram aí. Por exemplo, esse eletrocardiograma é de uma paciente que eu já tenho acompanhado ela há algum tempo, mais ou menos uns 7 dias, que ela tinha doença de Chagas e além disso ela tinha mais várias outras comorbidades, ou seja, doenças associadas. Vou tentar não ficar falando muito termo técnico, porque eu sei que às vezes a gente não entende tanto. Mas esse eletrocardiograma dela estava com algumas alterações. E aí ela foi para fazer uma cirurgia, para colocar um marca-passo transvenoso, para melhorar, sincronizar a forma com que o coração dela bate. Ela está fazendo uma coisa chamada bloqueio atrioventricular total, em que a condução lá fica o ventrículo, que é uma câmara do coração, ele começa a bater de uma forma independente do átrio. Isso é perigoso porque pode acabar levando a desmaio e vários outros problemas. Daí ela colocou, hoje eu fui ver ela lá, dava muito bem, não estava precisando ser monitorizada, não teve náusea, não vomitou, então isso é um indicativo muito bom para ela, provavelmente amanhã ela já ganha alta. Além disso, aqui na cardio, galera, é um pouquinho diferente daquele vlog que eu mostrei da emergência, então não é aquela correria. Tem muitos pacientes que vão ficar aqui com a gente no hospital, na enfermaria da cardiologia, por 7 dias, às vezes 15 dias, às vezes ele chega com um problema, vamos supor, ele infartou. E aí ele interna aqui por infarto, a gente trata esse infarto, faz cateterismo, só que começa a surgir algumas complicações, e a gente vai manejando essas complicações aqui, entendeu? Então às vezes o paciente pode ficar aqui por muito tempo. Não é como na emergência, que você atende rapidão e já encaminha para outro lugar. Ou então, pode ter um paciente que está tratando lá, por exemplo, uma infecção com infectologia, que é uma outra especialidade aqui do hospital. E aí esse paciente começa a fazer um problema lá no miocárdio, que é o músculo do coração dele, né? Tentando falar, explicando melhor para quem não é da área médica entender. Daí, a infectologia pode pedir uma interconsulta com a gente, que é uma segunda opinião. Aí esse paciente, a gente vai lá ver ele, ver como está o estado geral, pede alguns exames, por exemplo, o eletrocardiograma ou um ecocardiograma. E aí, dá sugestões para o pessoal da infectologia, como otimizar o tratamento desse paciente visando o coração. Outra coisa que a gente faz aqui na cardio que é bastante interessante, como o hospital tem várias especialidades, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, tem muita cirurgia. E sempre que o paciente vai operar, é preciso pedir o risco cirúrgico dele para cardio. E aí como que faz isso? Eles mandam uma solicitação que chega pelo computador para a gente e a gente tem que ir lá avaliar o risco cirúrgico desse paciente, seguindo alguns critérios. Faz o exame físico dele, olha como está o estado geral e aí coloca no algoritmo, que chama algoritmo DELI. Lá a gente vai somar e cria um score, uma pontuação que mostra se o cara é baixo risco ou a mulher baixo risco, moderado risco ou alto risco. E aí a partir disso a gente fala para a cirurgia, ó, esse paciente aqui ele é baixo risco, é uma cirurgia que deve ser de acordo com o score um pouco mais tranquila, mas nunca se sabe porque a medicina não é matemática. Ou então esse paciente aqui é de mais de alto risco, fique atento com a pressão dele durante a cirurgia, ou então solicita novos exames. A cardio nunca barra o paciente, mas ela dá o risco. Então ela fala, olha, esse é alto risco.
E aí, quem é o médico responsável lá da cirurgia que vai decidir. O que mais aparece de interessante aqui, que eu gostei até agora, foi essa paciente do Chagas mesmo, e também alguns pacientes que têm alterações eletrocardiográficas, que é aquele exame que eu mostrei para vocês. Às vezes ele está fazendo uma arritmia, uma fibrilação atrial, que são coisas mais interessantes. Mas aqui é bem clínica médica, pessoal. É examinar o paciente, ter esse contato diário, ir evoluindo. Então você vê ele na segunda, depois vê se na terça melhorou os exames, se na quarta ele não piorou. E assim a gente vai controlando para o paciente ter a melhora o mais rápido possível para a gente conseguir liberar ele para o hospital. Então é bem interessante para vocês verem, porque é um pouco difícil. É um pouco diferente, na verdade, né? Não é difícil, é um pouco diferente do que a gente está acostumado na emergência. Agora, como já está quase acabando, eu vou almoçar aqui no hospital, depois vou para casa. Como hoje é sexta-feira, vou para casa, vou estudar mais um pouco, gravar alguns vídeos pro meu Instagram e aí eu mostro para vocês. Então eu uso aqui esse aplicativo de flashcards, que eu até inclusive já fiz vídeo no canal, e vou treinar cardiologia, que eu tenho 12 para aprender. Dou uma estudada aqui, vou grifando, monto meus post-its. Basicamente é assim minha rotina, galera. Quando eu não consigo plantão por fora, eu vou em estágio de manhã e à tarde eu estudo por aqui. Aí, às vezes, quando eu consigo plantão à noite ou à tarde, eu estudo um pouquinho menos. Pessoal, o vídeo de hoje foi na cardiologia. Meu último dia aqui no estágio de cardiologia foi um estágio que eu gostei muito. É até uma das opções que eu tenho para me especializar no futuro. Vou tentar repetir mais um mês lá, mais para frente. Agora eu vou passar em nefrologia, né? E depois pode ser ou ginecologia, obstetrícia ou pediatria. Mas foi bem interessante, deu para aprender bastante. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse meu dia aí na cardio. Na nefro eu faço mais um e vamos fazer sempre med vlog aqui, que eu sei que vocês pedem muito e gostam muito. Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até o final, não esquece de dar o joinha aqui e deixa um comentário falando, dando dicas, sugestões para melhorar, o que vocês querem ver aqui no canal, que eu vou ler de todo mundo, beleza? Então um grande abraço para vocês, até a próxima aí, fui!